O som da torcida. O grito de gol que ecoa por estádios e corações. O futebol. Mais do que um esporte, é uma paixão que move bilhões, uma linguagem universal que transcende fronteiras e culturas. Mas você já parou para pensar de onde veio toda essa magia? Como um simples jogo de chutar uma bola se transformou no fenômeno global que conhecemos hoje? Prepare-se para uma viagem no tempo, uma jornada emocionante pelas raízes, evoluções e lendas de um esporte que é, em sua essência, a história da humanidade contada com os pés. Do caos das ruas medievais aos gramados impecáveis dos templos modernos, da bexiga de boi à bola de alta tecnologia, dos primeiros chutes aos dribles desconcertantes de gênios. Esta é a epopeia do futebol. E ela começa muito antes do que você imagina. Nossas primeiras pistas nos levam à China antiga, há mais de 2 milênios. Lá, o Tsushu, um treinamento militar, envolvia chutar bolas de couro entre estacas. Não era apenas um jogo, mas uma forma de preparar guerreiros, onde a destreza com os pés era tão vital quanto a espada. Do outro lado do mar, no Japão, o kemari surgia como um ritual elegante, onde a bola, feita de bambu, era mantida no ar com toques sutis, sem contato físico. Uma dança, mais do que uma disputa, que simbolizava a harmonia e o respeito. Grécia e Roma também tinham suas versões. O epísquero grego e o arpasto romano eram jogos mais rústicos, com bolas feitas de bexiga de boi, recheadas com ar e areia. O arpasto, em particular, era um exercício militar que se espalhou pelo vasto Império Romano, levando a semente do jogo de bola por toda a Europa. Na Idade Média, o futebol era um espetáculo caótico. Na Inglaterra, o futebol de massa era violento, com multidões chutando uma bola por ruas e campos, muitas vezes resultando em lesões graves e até mortes. Era tão desorganizado que, em 1700, foi proibido em muitas regiões. Mas na Itália, em Florença, o Calcio Fiorentino já apresentava regras mais definidas em 1580, com juízes e um objetivo claro: colocar a bola em uma barraca no fundo do campo. O verdadeiro berço do futebol moderno, como o conhecemos, é a Inglaterra do século XIX. Nas escolas públicas, diferentes versões do jogo eram praticadas. A necessidade de padronização levou à criação das regras de Cambridge em 1848, que valorizavam a destreza e proibiam o uso das mãos para carregar a bola. O marco definitivo veio em 1863, com a fundação da The Football Association, FA, em Londres. Foi ali que o futebol se separou oficialmente do rugby, estabelecendo as leis do jogo que seriam a base para todas as regras futuras. Em 1872, o primeiro jogo internacional oficial, entre Inglaterra e Escócia, terminou em um empate sem gols, mas marcou o início de uma nova era. A globalização do esporte ganhou força com a fundação da FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, em Paris, em 1904. A partir daí, o futebol começou sua expansão imparável, conquistando o mundo. Na América do Sul, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, foi fundada em 1916, e na Europa, a UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, em 1954, consolidando as bases para as grandes competições que viriam. A bola, a protagonista de cada partida, também passou por uma transformação radical. Das bexigas de boi, que se tornavam pesadas e imprevisíveis na chuva, passamos para as bolas de couro com gomos, que ainda absorviam água e podiam pesar mais de 500 gramas em condições úmidas. Imagine o impacto na cabeça dos jogadores. Nos anos 60, a revolução dos materiais sintéticos trouxe leveza e consistência. E em 1970, a Copa do Mundo no México apresentou a icônica Telstar, a primeira bola com gomos pretos e brancos, projetada para ser mais visível nas transmissões de TV. Os gramados, antes meros pedaços de terra batida ou grama alta, evoluíram para verdadeiros tapetes tecnológicos, com sistemas de drenagem e irrigação que garantem a perfeição do jogo. A ciência e a engenharia a serviço do esporte. As regras, por sua vez, foram moldadas pela necessidade de tornar o jogo mais justo, dinâmico e emocionante.
O impedimento, por exemplo, teve diversas alterações ao longo dos anos, sempre buscando equilibrar a defesa e o ataque. Os cartões amarelo e vermelho, introduzidos na Copa de 1970, trouxeram mais disciplina e clareza às punições. As substituições, antes impensáveis, passaram a ser permitidas, mudando a dinâmica tática das partidas. E no Brasil, uma figura lendária, Pelé, não apenas brilhou nos gramados, mas também fora deles. A Lei Pelé, de 1998, foi um marco fundamental. Ela aboliu o passe, o mecanismo que prendia os jogadores aos clubes, e lhes deu a liberdade de serem donos de seus próprios contratos. Uma verdadeira revolução que mudou para sempre a relação entre atletas e clubes no futebol brasileiro. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira Copa do Mundo, um torneio que uniria nações e criaria heróis. Foi o início de um sonho global, onde a cada 4 anos, o mundo para assistir à maior festa do futebol. Na Europa, a Taça dos Clubes Campeões Europeus, que se tornaria a UEFA Champions League, nasceu em 1955. Rapidamente, tornou-se o palco dos maiores clubes do continente, com o Real Madrid de Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás dominando as primeiras edições, escrevendo as primeiras páginas de uma história de glória e rivalidade. Inspirada pela Champions e pelo Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, a Copa Libertadores da América surgiu em 1960, trazendo a paixão e a intensidade do futebol sul-americano para o cenário internacional. Um torneio onde a garra e a mística se encontram em cada disputa. No Brasil, a busca por um campeonato nacional foi longa e complexa. Em 1937, o Torneio dos Campeões, vencido pelo Atlético Mineiro, foi o primeiro passo, e hoje é reconhecido como o primeiro campeonato brasileiro. Depois vieram a Taça Brasil, de 1959 a 1968, e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 1967 a 1970, que unificaram o país em torno do futebol. Em 1971, o Campeonato Nacional de Clubes consolidou a competição, que em 2003 adotaria o formato de pontos corridos, garantindo mais equilíbrio e emoção até a última rodada. E como falar de futebol sem mencionar seus deuses? Pelé, o rei, uma figura que transcendeu o esporte. Com 3 Copas do Mundo e mais de 1.000 gols, ele redefiniu o que era possível fazer com uma bola nos pés. Sua técnica, visão de jogo e capacidade de decisão o tornaram um ícone global, um embaixador do futebol e da paz. Diego Armando Maradona, o gênio rebelde, a personificação da paixão argentina pelo futebol. Sua Copa de 1986, com o gol da mão de Deus e o gol mais bonito da história, é um capítulo à parte na lenda do esporte. Um artista com a bola, capaz de feitos inacreditáveis. Ferenc Puskás, o major galopante, artilheiro implacável do Real Madrid e da seleção húngara. Johan Cruyff, o profeta do gol, que revolucionou o futebol com sua inteligência tática e elegância. Garrincha, a alegria do povo, com seus dribles desconcertantes que encantavam o mundo. E tantos outros, como Di Stéfano, Beckenbauer, Zico, Platini, que com sua arte e talento, construíram a rica tapeçaria do futebol. E a história continua sendo escrita por novos gênios, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que elevam o nível do esporte a patamares nunca antes vistos, mostrando que a magia do futebol é eterna. O futebol de hoje é um espetáculo global, com tecnologia de ponta, como o VAR, garantindo mais justiça nas decisões. É um esporte que se adapta, que evolui, mas que nunca perde sua essência. A emoção do jogo, a paixão da torcida,
a busca pela vitória. Por que amamos tanto o futebol? Talvez porque ele nos lembra da nossa própria jornada. Das origens humildes à grandiosidade, das regras simples à complexidade tática, dos primeiros chutes aos gols que nos fazem vibrar. O futebol é a vida em miniatura, com suas alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. É a união de povos, a celebração da diversidade, a prova de que, juntos, somos mais fortes. Esta foi a epopeia do futebol. Uma história que continua a ser escrita a cada passe, a cada drible, a cada gol. E você, faz parte dela.